Oi, Halina, bem-vinda. Nath, obrigada por estar aqui. Aguardando o pessoal chegar. Kátia, querida, muito obrigada. Aguardando aqui a Ana Cláudia. Oi, Ana. Olá! Bem-vinda. Obrigada, Sheila. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez. É isso aí, vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar, Ana. Vamos dar um minutinho, Claro, sempre dou um tempinho. claro, claro. Kátia com suco verde na mão. E aí, pessoal, hoje é a Light Five, então vamos lá, o chazinho, ó. Eu hoje não tô com chá, hoje eu resolvi Também eu ficar tô. com café. Não, eu tô com um chazinho de camomila aqui, são 10 horas da noite, eu tô precisando me acalmar. Direto da Espanha, gente. Isso que é live, né, pessoal? Isso Isso que é uma aí! live. Claro, né? O Claro, mundo né? se conectando, né? Isso Vanessa, aí. querida, obrigada. Então, as meninas que sempre me acompanham aí estão chegando para conhecer a Ana Cláudia hoje. Vamos tomar nosso chazinho enquanto isso, cafezinho. Não existe distância, né, Sheila? Com certeza. Ainda mais para nós, né, Ana? Uhum. A gente vai começar a contar aqui, tem muitas histórias para contar, né? Histórias, Live chique no aprendizados. último, a Kátia comentando aqui. Live chique no último. Isso aí, Kátia. Bom, essa é a ideia. Isso aí, o pessoal chegando. Renata Goulart entrou. Obrigada, Renata. Então, vou começar aqui, quem não conhece, né, apresentando quem está aí a primeira vez. Eu acho que todo mundo que está entrando aí já conhece um pouquinho sobre a Life 5. Então, essa Life 5, eu já perdi as contas, tá? Mas eu devo estar na quarta já. Porque eu comecei ali em julho, com a ideia de a gente ter um encontro, né, meninas e meninos, né? Daqui a pouco entra algum menino aí. Apesar de que meu público com certeza é mais feminino, né? As pessoas que me seguem são mais mulheres. Mas, enfim, sempre os conhecimentos que eu passo aqui podem ser, né, praticados pelos homens também. Então, foi uma ideia, assim, de ter um encontro virtual aí com vocês. Eu que gosto, quem me conhece sabe, né, na Mensana eu gosto sempre de fazer encontros ao vivo, os workshops, né, os nossos cafés do bem. Então, a gente não está podendo fazer isso em função da pandemia. Então, nesse momento, o que nos resta é nos encontrar virtualmente. E a gente descobriu que esse é um formato legal também, né, Ana? De se encontrar. Claro, Então é claro. bem possível de trocar uma super ideia aí, né? Bater um papo bacana e levar conhecimento para as pessoas, né? E nada é por Lara, acaso. querida. A gente A não Lara tá pode entrando. ver, a gente Pode não pode falar. ver as coisas sempre por o lado da dificuldade, e Com sim fazer certeza. o melhor com o que está acontecendo. Então a gente não pode É, se ver pessoalmente, mas a gente está super se vendo mais do que antes até agora, sim. é verdade, é verdade. É, nós vamos Uhum. contar essa história agora. As meninas estão entrando aí, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Peguem o chazinho, o cafezinho, ó, para vocês acompanharem aí a nossa live de hoje, que está super especial. Então, para apresentar vocês, né, que vocês que não conhecem, a minha colega e amiga pessoal, a Ana Cláudia Moreira Bortolini. Eu nunca erro teu nome, né, Ana? Porque a gente se conhece há tantos anos. A Não, gente nem vai contar, né, quanto tempo a gente se conhece, porque as gurias vão saber a nossa idade. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então vamos deixar quieta assim. Mas deixa. a Ana foi minha colega de faculdade desde do primeiro semestre, né, Ana? A A gente gente se seguiu juntos, nos encontrou, formamos nos juntas, formamos juntas, então assim, foi uma sintonia muito legal, tipo, fomos nos né? casamentos. Os casamentos, né? Nós estávamos presentes, então sempre fomos muito parceiras, muito amigas, e a gente descobriu que nem a distância nem o tempo conseguiu separar essa amizade, que eu acho uma coisa linda, né? A Eu Ana já também. participou de vários programas que eu faço na TV Costa Doce, Nutri News, Transformação, né? E ali a gente contou um pouquinho da nossa trajetória, mas aqui a gente está repetindo para vocês entenderem por que tem esse carinho, né? E eu, particularmente, sou uma fã e admiradora da Ana, porque ela sempre foi muito estudiosa. Eu era a parte mais. E a gente sempre brinca, né, Ana? A Ana, na hora de fazer cálculo de dieta, para quem ela corria, pelo amor de Deus, Sheila, me salva, né?
A Ana Sim. era cabeção, mas na parte assim, prática da matemática ela corria, né? Então nós éramos uma dupla imbatível, né, E eu Ana? mais ou menos continuo assim, é uma característica de perfil da gente, né? Por isso que a gente É, faz eu e tu, Sheila, eu acredito que a gente faz um mastermind, sabe? Um com trabalho certeza. excelente nós duas, porque a gente se complementa muito. Sem dúvida, sem dúvida. Então, só para reforçar aqui, a Ana, além de nutricionista, né, ela também é mestre em bioquímica e a Ana também é health coach. Para quem não sabe o que é isso, é coaching de saúde, né, Ana? Então, Ana, vamos Isso falar aí. para esse povo aí, do nosso tema da live de hoje, o que são os superalimentos. Então, o tema da live hoje é bem tranquilo. É para ser uma coisa bem gostosa da gente falar. Então, eu como Nutri não vim aqui para ser mais uma live de uma nutricionista falando sobre um monte de palavrinhas difíceis que as pessoas ficam olhando, e dizendo, mas o que que ela está falando? Eu não vou comer esse negócio aí que eu não sei o que que é. Verdade. Então, a ideia de falar sobre superalimentos hoje é desmistificar que os superalimentos são alimentos caríssimos ou são alimentos inacessíveis. Então, eu trouxe alguns superalimentos, porque a gente sabe que existem muitos superalimentos. E é um conceito relativamente novo. Esse conceito que um alimento, ele pode ser um superalimento. Um superalimento, pelo que a gente tem até agora de estudos, é um alimento que tem uma densidade nutricional elevada, ou seja, Uhum. contém muitos nutrientes, muitas vitaminas, muitas propriedades que são muito boas para a nossa saúde e são também disponíveis, a gente consegue absorver essas propriedades. Uhum. Porque tem alguns alimentos que têm um monte de nutrientes. Por isso que, às vezes, não é tão simples olhar um rótulo de algum alimento, porque... Peraí que entortou aqui. Não é tão simples olhar um rótulo de um alimento, porque ali só tem as quantidades, mas a gente não tem como saber a densidade nutricional. Quanto de Sim. nutrientes realmente tem ali e quanto daquele nutriente a gente vai conseguir absorver. Então, os superalimentos, eles têm um monte de nutrientes e esses nutrientes são super bem absorvidos. Isso que faz a diferença de um alimento para um superalimento. De acordo com a Muito bem. ciência, esse tema ainda está sendo debatido pela ciência, porque a gente, como nutricionista, sabe que quase todos os alimentos são superalimentos, de É acordo com verdade. que de acordo com as quantidades e com outros que a gente vai conjugando, que a gente vai misturando. Mas, em geral, o superalimento ele tem uma característica muito boa de ter uma alta absorção sozinho. Eu trouxe Uhum. aqui uma lista de cinco Ok. super alimentos com super nutrientes. Mas assim, não é que seja só para esse grupo, mas é muito benéfico. Tem estudos bem recentes aqui na Europa falando que essa lista de 5 alimentos são muito benéficos para mulheres de 40 anos ou mais. Uhum. Venha assim, a estar ligado com a nossa última entrevista. Quem acompanhou sabe o que eu estou falando sobre alimentos com índice proteico elevado, alimentos que vão ajudar a nossa imunidade. Então, Uhum. esses cinco alimentos são por aí a conversa. O Ok. primeiro alimento que eu queria trazer, que não deve ser novidade para ninguém, é as sementes de chia. Em Uhum. geral, grãos e sementes são considerados superalimentos. Mas especificamente a chia, eu gostaria de falar nela, porque ela tem muitos benefícios inseridos. E ela é um superalimento amigo do coração. Ela é um Uhum. cardioprotetor. O principal benefício da chia é a quantidade de fibras dela. Ela tem fibras solúveis e insolúveis. Então, ela tem todos os tipos de fibras que a gente precisa. O que tem assim que precisa ser dito em relação à chia para as pessoas também não, esses superalimentos assim, eles têm uma grande quantidade de nutrientes. A chia, no caso, ela também tem bastante calorias. Ela é calórica. Ah, sim. Uhum. Opa, tô me acidentando aqui. Não tem problema.
Pessoal, né, entende, estamos ao vivo. Até quem faz ao vivo tem que correr esse tipo de coisa. Com certeza. Então, deu. Agora não Vai vai lá, mais cair. certinho. Então, as sementes de chia têm todos os tipos de fibras que a gente precisa consumir. Uhum. E é um alimento que ajuda a proteger o nosso organismo do colesterol alto, da gordura abdominal, por causa dessa quantidade de fibras que tem. Só que ela tem uma quantidade de calorias elevada também. Então, esses superalimentos não é para a pessoa sair assim, nossa, então eu vou comer só isso Comendo na de vida quilo, agora. né? Eu vou botar chia em tudo que é coisa. Não, não é por aí, calma, né? Calma. Tudo tem que ser feito com parcimônia, né? Com o cuidado e atenção que cada alimento merece. Mas também a gente não vai comer um pote de chia assim, né, de colher, tão tranquilo. A chia é um alimento super tranquilo da gente estar misturando com iogurte, colocar em salada, colocar É bem em versátil, né, tempos. Ana? É super versátil, caiu no gosto, caiu na Exatamente. moda. Ana Lara está Então, perguntando aqui qual a claro. quantidade certa de chia que podemos comer por dia. Pois é. Então, assim, ó, na hora da gente quantificar, é que a gente tem que correr para o nutricionista. Porque, É. porque isso, é claro que se a gente correr para a internet, pro Dr. Google, né, e colocar lá a quantidade de chia, média, nananana, vai ter lá um número. Mas a gente entende que é só uma média, que cada indivíduo é um indivíduo, tem um peso, tem uma condição de saúde, tem um objetivo diferente. Então, assim, não tem especificamente como eu te quantificar para ti qual seria a dose certa. Em princípio, para a grande média, uma colher é o suficiente. É o suficiente para a gente ter um bom aporte de todos esses nutrientes que a Por chia dia, né? por dia. Exato. Aqui teve mais outra pergunta sobre a chia. Fazer o pudim chia é uma boa opção? É uma Conhece? ótima opção. Sim, conheço. É uma ótima opção, sim, até porque ela fica hidratada. E aí entra uma coisa. Eu adorei essa pergunta. Porque eu ia falar depois, mas eu vou falar durante o tempo todo, pelo visto. Eu acho que eu vou, porque eu gosto desse tema. Falar da água. A chia fica hidratada. Como ela tem fibras, muitas fibras, solúveis e insolúveis, ela puxa bastante água. Então, a gente vai falar sobre outros alimentos também ricos em fibras, e a gente sabe que as fibras são muito benéficas para a gente precisa para o nosso intestino funcionar e tudo. Só que se a gente comer, por exemplo, um pudim, um pedaço de pudim de chia e não tomar água, ela acaba que faz o efeito oposto. Contrário, Então não né? adianta, claro, então não adianta a gente assim se encher de fibra e não tomar água. O pudim é uma receita que eu particularmente gosto, justamente por isso, porque ela já dá uma hidratadinha nessas fibras. Muito bem. Acho que não. Se surgir mais pergunta aqui, eu vou te fazendo, Ana. Claro. Vamos passar para o outro alimento, então? Pode ser. Mas quem quiser perguntar, continuar as perguntas, no final a gente vai fazer mais perguntas. Sim, ali que entrar. Eu vou anotando aqui, pode deixar. Isso aí. Então eu queria falar agora também, essa é uma palavrinha um pouco mais difícil, mas eu explico. Fiquem tranquilos, porque ninguém é obrigado a saber essas coisas. A gente que é tão habituado a falar a terminologia assim própria da nutrição acaba se passando. Eu quero trazer os alimentos probióticos. O que são alimentos probióticos, então? Resumidamente, muito resumidamente, tá? São alimentos vivos, são bactérias do bem, muito do bem, porque a gente sabe que o nosso organismo é repleto de bactérias. Umas do mal, né, que a gente não gosta de ter, e às vezes quando elas se multiplicam muito, elas nos deixam doentes. E várias do bem, que colonizam, moram no nosso intestino. Se eu ingiro probióticos, são alimentos vivos, são bactérias do bem vivas que eu estou colocando para dentro do meu organismo.
Como eu preciso dessas bactérias para que eu também me mantenha viva, eu estou dando uma carga extra para o meu organismo de benefício. Exemplos de probióticos para vocês entenderem melhor. O kefir, queijo, iogurte grego. Aí mais da moda. O kefir também é da moda e a kombucha. Não sei se aí o pessoal... A kombucha ainda está muito cara, mas tem como fazer em casa. Mas está bem acessível, assim, em termos de acesso, sim. É um pouco cara, mas o acesso aqui existe. Não, e outra característica dos superalimentos é essa, é que eles são acessíveis, a grande maioria. A kombucha ainda cai um pouquinho mais caro, mas como dá para fazer em casa, tem tem várias receitas, inúmeras receitas, com, sem açúcar e tal. Porque o que acontece? Você faz uma colôniazinha, meia dúzia de bactérias se multiplicarem e ingere. É engraçado, né? Você vai ingerir bactérias. Mas sim, tu ingere micro-organismos que vão te fazer bem, vão proporcionar uma saúde intestinal. E quando a gente tem uma saúde intestinal, a gente tem saúde no corpo inteiro. A gente costuma dizer isso. Porque a eliminação de toxinas, a manutenção da nossa imunidade, tudo isso vai ser feito através de processos no intestino. Então, quando a gente fica constipada, não consegue ir no banheiro todos os dias, a gente identifica ali um problema que tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. E os probióticos, eles não têm assim... não causam um efeito como um laxativo, um laxante. Não é como tomar um laxante. Tu não vai comer um probiótico e sair, né, tendo problemas. Banheiro, não é? Não, é um tratamento, não. né, Ana? É um tratamento. E também não é assim, tomou, já está pronto. Está cheio de bactérias positivas. Não, é uma coisa que tem que ser feita com regularidade. Mas sim, se você conseguir manter uma regularidade. Um dia você toma uma kombucha, um dia você toma um pouco de kefir, um dia um iogurte grego. Vai fazendo uma rotina assim, você com certeza vai ter benefícios a curto, médio e longo prazo. É verdade. Sabe que eu, de uma forma bem lúdica, eu explico, né, Ana, que os probióticos, eles formam o exército do nosso intestino. Exato. Né? É aquela barreira protetora que eu preciso criar. E aqui tu já iniciou falando sobre isso, aqui não cabe a nós usar termos difíceis, mas a gente fala hoje, existe, né, uma patologia, entre aspas, né, uma alteração do nosso organismo que é a desbiose. E a desbiose é justamente isso, essa alteração dessa flora bacteriana, dessas bactérias do bem. O intestino é mais constituído de bactérias maléficas, né? E que trazem N transtornos. E como tu disseste, a importância do intestino, se as pessoas valorizassem a importância do intestino e cuidar melhor do que comem, né? Porque a gente hoje já considera o segundo cérebro, né? Porque tem ligação direta. Bom, e a gente poderia falar aqui horas sobre microbiota. Até convido o pessoal aí, um dos meus próximos programas do NutriNews que está gravado é sobre microbiota associada a preferências alimentares. Olha que importante isso, a gente já sabe que tem essa ligação. Mas a gente precisa valorizar, sim, o nosso funcionamento intestinal, tratar esse órgão com muito carinho, né, Ana? Com certeza. Nossa, é demais mesmo, assim. Eu já tratei alguns pacientes com colonostomia, com diversos problemas intestinais. E a gente sabe os efeitos, assim, qualquer partezinha do intestino, e o intestino é muito grande, né? Qualquer partezinha do intestino que esteja com um mau funcionamento, ele prejudica o organismo inteiro. Então, imagina se a gente conseguir manter todo o intestino funcionante, né? E bem funcionante. A gente se beneficia o corpo inteiro, pele, cabelo, bom humor. Emagrecimento. Exato. Que é o meu público aí, né? Então, vamos lá. Muito bom. Outros super alimentos que aqui também tá muito na moda, mas aí também entrou assim e bombou. Depois, o que acontece? Alguns super alimentos caem em declínio. As pessoas conhecem ele como um super alimento e aí o que acontece? As pessoas não sabem como utilizar.
comem uma vez, assim, é o caso das frutas vermelhas, por exemplo, o goji berry, cranberries, todas essas frutinhas vermelhas, berries aí. Todas Uhum. essas frutinhas, não é todo mundo que pega um goji berry, põe na boca e diz assim, nossa, adorei, vou comer isso toda a vida. Mas existem N preparações, N receitas que você pode utilizar, então, essas frutas vermelhas, se não te apetece comer elas purinhas, assim. Mas Uhum. essas frutas vermelhas, elas são, assim, eu costumo dizer que elas são pedacinhos de bem-estar. Porque na gastronomia, na época que eu trabalhei mais com a gastronomia, se usava muito para enfeite. E eu, como Ah, é. nutricionista, olhava assim e dizia, ô, frutinha mais linda, porque eu amava ela, porque eu sabia que além de bonita, além de enfeitar, ela ajuda o nosso organismo. Ela tem inúmeras propriedades antioxidantes. O que é isso, meu Deus? Antioxidantes. É, por exemplo, como a gente prevenir de se enferrujar. Sabe o Uhum. ferro quando enferruja? Ele oxidou. A gente, quando fica enrugado, fica assim com a Uhum. cara. Não assim, eu tô bem aí, mas tipo, futuramente, Adoro. Adoro. assim, quando a gente fica mais abatidinha, assim, a gente tá Sim, sim. o estresse oxida muito, gente. É. Olhem para vocês no espelho num dia de estresse, num dia que vocês cansaram, estão estressados. Como a gente fica com uma cara assim, tipo, nossa, o que aconteceu comigo, Aham. né? Me atropelaram praticamente. Então, Estamos isso é produzindo porque radicais livres ali, né? estamos se oxidando a valer e isso não é bom. Sabe por quê que isso não é bom? Porque isso diminui a nossa longevidade. E isso sim, agora é comprovadamente, cientificamente comprovado que o estresse mata. Então, Sim. assim, vamos, já que a gente, infelizmente, ainda não controla todos os assédios de estresse, vamos consumir um monte de antioxidante para ver se a gente equilibra isso. E as frutas Uhum. vermelhas em geral, aí as framboesas, o goji berry, cranberry, as frutinhas vermelhas pequenininhas em geral, elas são riquíssimas em antioxidantes e Uhum. vitamina C. Então, elas nos ajudam muitíssimo nesse processo de Uhum. anti-envelhecimento. Muito bem. Ô, Ana, só voltando um pouquinho, que teve uma pergunta aqui da Claro, Vanessa, para aí que eu já claro. perdi aqui. Ela comentou aqui, para aí que eu vou fazer uma confusão. Só um pouquinho. É que já passou, que ela perguntou, ela ouviu falar que kombucha não era indicado para gestante. Eu perdi a pergunta aqui, mas foi isso. Hum, Isso aqui, me disseram que kombucha não é recomendado para gestante. Confirma isso, Ana? Pois então, N casos, N casos. Tem, já ouvi falar, sim. Tem alguns terapeutas, nutricionistas que não indicam, mas Uhum. varia muito de caso para caso. Tem pessoas que têm algumas intolerâncias, tem pessoas. Porque esses probióticos, eles fermentam, eles são alimentos Sim. fermentados. Sabe aquele leitinho que passa na televisão, que eu não posso dizer o Uhum. nome, pequenininho assim, que a gente Não, toma, não, né? né? Pode falar, não tem problema, a gente não tá ganhando nada de propaganda. Leites fermentados, né? Isso, Os leites leites fermentados. fermentados. Então, já Uhum. está no nome ali, eles são fermentados. Algumas Uhum. pessoas têm algum problema, principalmente gestantes, com isso. Mas é Sim. de caso para caso. Não dá para dizer assim, nenhuma gestante pode tomar. Não dá. Não dá para bater o martelo, né? Não. Nenhum desses superalimentos é o caso. Eles Não, e são que fica todos bem assim. claro, né, Ana? A gente tem que entender que o nosso organismo ele é único, É. né? Só para te contar, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial e falo muito dos meus atendimentos. Não é o tema daqui, não sei nem se nós vamos comentar sobre isso, mas sobre o chá verde, que ele Uhum, tem um efeito hipoglicemiante ótimo, ou seja, ele reduz a glicose no sangue, né? uhum, Puxando para uhum. termos mais populares, né? Mas tu Claro. acredita assim, ó, é uma coisa natural. Eu tive duas pacientes com alergia ao chá verde. Então, de É, repente, você pode ter uma alergia a um desses superalimentos. sim, Mas ele não é superalimento, cada organismo uma sentença. Então, isso não claro. significa que
né? E daqui a pouco, por pesquisa, de repente, algumas gestantes não se beneficiaram e isso pode ter um certo fundamento, mas não é uma coisa que se bate o martelo para dizer com 100% Claro. de confiança, né? Claro, e aí você tem outras opções, né? Se qualquer dúvida, qualquer coisa que você não tenha acesso à informação direitinho para ti, especificamente para o teu organismo, procura outras opções de probiótico. Tem o kefir, tem a kombucha, tem o queijo, tem iogurte grego. Então, uma dessas, você A busca Vanessa está o dizendo qual aqui que se ela adapta faz melhor. kombucha e kefir e ela nunca teve nada. Uhum, muito bom. Não, teve sim, teve um monte de saúde. É verdade, isso aí, saúde. Isso aí. Vamos falar no próximo, então, Vamos. nenhuma dúvida sobre as frutinhas vermelhas, lindas e Acho que ficou ricas. bem claro. Então vamos colocar Ah, mais. eu queria falar também que agora eu me lembrei do mirtilo. Ah, Aí no mirtilo é uma sul, delícia, né? sim, e aí no sul, eles têm agora plantações, então é um alimento que vinha sendo muito caro porque a gente não tinha, e É agora tem verdade. aqui, é super acessível e é poderosíssimo. O mirtilo tem uma concentração maior do que as outras frutas vermelhas, inclusive fresco, porque o goji Uhum. berry que a gente conhece, geralmente ele é sequinho, né? Até não Sim. apetece muito, mas o mirtilo dá para comer seco, cru, fresco, suco, de Uhum. tudo. Eu desenvolvi uma receita, inclusive, de um bolo de cenoura com mirtilos em Ai, cima, que na cobertura. delícia! Em Manda da vez de Espanha pra fazer. mim. Não, esse é segredo. Só te mando em off. E depois, para Ó, quem, adoro. para quem tiver acesso ao meu e-book, depois sim saberá de todos Ah, esses segredos. Mas isso é ótimo. para depois. Mas esse bolo ficou sensacional. É um dos meus preferidos, porque ficou com uma aparência legal, em vez daquela cobertura tradicional de chocolate, né? Que é muito saborosa, mas não é com superalimento. Por que a gente não fazer uma coisa saborosa com um superalimento? Então eu fiz a cobertura de Claro. mirtilos, ficou espetacular. Maravilha, imagino. Aham. E vamos falar de um outro alimento, então, que eu acho que esse talvez, eu acho que as pessoas conhecem e tal, mas talvez não tenham o hábito. Eu mesma demorei um pouco para adquirir esse hábito, que eu achava complicado de fazer. Depois eu descobri que não é. O grão de bico. Uhum. O grão de bico, gente do céu. Esse, assim, da lista dos superalimentos que eu trouxe, é o mais, é o meu preferido superalimento. Por quê? Primeiro que eu achava complicado de fazer. Não sei se vocês já fizeram um grão de bico. É o seguinte, me ensinaram a fazer assim, deixar de molho. Ele tem uma casquinha, uma película. Cada Uhum. grãozinho tem uma película que protege o ouro. Que ele tem ouro, é praticamente ouro o que tem dentro daquele grãozinho. Aí me ensinaram a hidratar e quebrar a pontinha, porque ele tem um biquinho, por isso que é grão de bico. Isso. Quebrar Uhum. o biquinho e tirar a casca de cada um. Aí eu fazia isso. Teve uma vez que eu contei 380 grãozinhos fazendo isso. Nossa, que paciência. Exercício de paciência. Quem tá ansioso, faz grão de bico e mata dois coelhos. Olha que dica boa, Muito né? bom, muito bom. Ai, Sheila, arrasou, arrasou, arrasou. Por isso que eu gosto. Já vamos fazer tudo associado, entendeu? Não, mas não é. Claro! Não, mas não É é. uma terapia, né? E Depois eu paciência, com descobri certeza. que se eu fizesse na panela de pressão, não tem problema nenhum de ficar a películazinha. Ela é Uhum. comestível, é rica em fibras. Não precisa Uhum. implicar com ela, não precisa. Sim. Dependendo do grão, se for um grão bem fresquinho do grão de bico, essa película até desaparece. Se não for Uhum. tão fresquinho, ela fica ali, mas não tem problema nenhum. Pode comer tranquilo, não precisa descascar um por um. Entendeu? Sim. Depois eu descobri que também nem precisa ter uma panela de pressão, porque eu aqui, inclusive, não tenho ainda. Aí é só cozinhar na panela mesmo. Se o grão estiver fresco, cozinha mais rápido, muito mais Rápido. rápido que o Uhum. feijão. É mais ou menos o tempo de cozinhar a lentilha. E Isso. assim, o grão de bico, ele produz muito menos gases que o feijão. Então, para quem, assim, eu não consigo muito com o feijão, porque me faz gases e tal, Uhum. o grão de bico
muito menos. Quase assim, nem tem comparação. Nem tem comparação, muito menos. E o grão de bico é riquíssimo em proteína, muito rico em proteína. A gente sabe que a proteína de origem animal, das carnes, né? Elas são melhores absorvidas pelo nosso organismo. Mas, em questões de alimentos que não são proteínas provenientes de carne, o grão de bico é um dos mais ricos. É um dos mais ricos em proteínas. Ele também é riquíssimo em fibras, então controla o colesterol, controla a gordura abdominal, promove saciedade, o que leva a um emagrecimento ou uma prevenção, um controle de peso. E o mais legal e o que eu mais usufruo, ele é antidepressivo. Olha, gente, que bacana, né? Isso aí é o principal, né? Com tanta depressão instalada nesse mundo aí. Nesse momento, tá vivendo, a gente né? tendo que ver as pessoas com máscaras o tempo todo, né? E tal, isso vai pegando a gente por dentro. Assim. Vai mexendo emocional da gente, com certeza. Vai, não adianta negar, sabe? É verdade. Todo mundo é gente como a gente. Então a gente sente isso tudo. E a mensagem que o nosso cérebro recebe de ver todo mundo de máscara é que tem um risco iminente. E realmente existe, né? Mas a gente não vai falar sobre isso agora, mas então é bom dar uma reforçadinha nessa parte. Então ele é tão poderoso, anti-TPM e antidepressivo, como o chocolate. E aí, no caso, tem muito menos calorias. E ele também é um termogênico. Como ele é rico em proteínas, ele ajuda a queimar as calorias mais rápido. Ele faz o nosso organismo queimar mais rápido as calorias. Partiu comprar grão de bico. Partiu. Não, esse aí tem que vir. E ele é muito versátil, né, Ana? Dá pra fazer muitas coisas com grão de bico. Total. Agora, no inverno, uma sopinha. Coloca cenourinha, salsa e faz uma sopinha. Ele engrossa, gente. Conforme tu for cozinhando, ele pode ser feito uma salada fria, por exemplo, mas com o grão mais durinho, fica ótimo. Ou uma sopinha. É só deixar ele cozinhar mais que ele vai engrossando, vai ficando um caldo. Pode até passar no liquidificador, se você resolver implicar com as pelezinhas, com a capinha do grão de ouro. Você passa no liquidificador tudo e toca porque vale a pena. Vale a pena. Antidepressivo é tudo de bom. Esse tipo de superalimento é muito completo. Porque ele, assim como o chocolate, ele induz a produção de serotonina, que é um hormônio da felicidade, do bem-estar. Então, assim, o grão de bico é muito perfeito, muito completo em termos de nutrientes. Uma questão que eu queria falar sobre todos os superalimentos é que o superalimento, ele sozinho, eu acho que eu já falei isso no começo, mas eu quero falar de novo, ele sozinho tem uma boa absorção. Tem muitos outros nutrientes alimentos cheios de nutrientes, só que tu precisa conjugar, que nem o arroz, ele é um alimento, o arroz integral, é um alimento muito bom, mas ele precisa do feijão ou de outra leguminosa para completar aquilo que falta nele. Os superalimentos em geral, eles são completos. Então, você não precisa conjugar com outro alimento forte para ingerir. Ele já tem a absorção dele perfeita. Que legal. Olha o comentário da Kátia aqui, Ana. Cláudia fez eu me apaixonar pelo grão de bico. Ai, que amor. Que bom. Eu sou sabe, Ana, sabe quando é que eu comecei a comer grão de bico? Quando? RA da Unicinos, tu lembra daquela saladinha? Ah, sim, claro. Era caro pra Dedéu aquele restaurante, a gente ia muito raramente e gastava os olhos da cara. Não era o RU, né? Era dia de festa quando a gente ia de festa. E aquela salada de grão de bico do restaurante alternativo da Unicinos era tudo de bom, né? Porque só tinha lá, né? No RU não botavam, mas... Ah, claro, era caro, né? E na verdade ele ainda é um produto mais caro do que os outros grãos, né? Mas vale investimento, com certeza, né, Ana? Pessoal, só para lembrar vocês que eu sempre me esqueço, coloquem os coraçõezinhos aqui embaixo, ó, cliquem nos coraçõezinhos, porque a gente consegue atingir mais pessoas, tá?
Porque isso impulsiona aí para mais pessoas nos assistir, tá? Então quem tá aí com o dedinho aí no celular, vai colocando muitos coraçõezinhos aí para Ana Cláudia. Eu vejo os Continua aí, então, Ana. coraçõezinhos subindo, aí parece uns grãozinhos de bico, assim, eu gosto. Ah, é Ó. verdade. Ó, tá subindo ali. E um último alimento, a gente por mim eu ficava a noite inteira, né? Falando, como eu disse no início, se eu passo das 10, eu durmo às 10, eu durmo cedo. Se eu passo Eu das também, somos 10, parceiras. porque eu levanto cedo, eu levanto às 6 da manhã. Também. Se eu passo das 10, eu fico bombando. Agora eu tô a fim de passar a noite inteira falando sobre superalimentos. Tu vai ter que me mandar parar, porque eu não consigo mais parar. Bora lá, O último da lista que eu trouxe, e a gente pode falar de outro se alguém quiser, mas eu quis trazer o açafrão. Uhum. Sabe, o açafrão é algo que também não faz muito tempo, porque assim, o profissional nutricionista ele está sempre em aprendizado. Existe uma atualização constante desse profissional. Uma vez a gente achava que era legal a margarina, porque era óleo vegetal. É verdade. A gente disse, óleo vegetal, legal, vamos. E depois a gente viu que era um horror, né? Que era gordura trans. Porcaria. E tal. Então, a gente tem que prestar muita atenção, as coisas mudam muito. Mudam muito. Assim como o ovo já foi vilão, né, Ana? Exato. E agora então é sempre essa constante busca de informações da gente, né? Exatamente, o ovo é um super alimento, ó. Mais um, dá pra gente ficar mais horas falando. O açafrão eu aprendi não faz muito tempo. Eu sabia das propriedades, tá, do açafrão. Mas eu pensava assim, mas é o açafrão verdadeiro. É aquele, não sei se vocês já viram, em feirinha de orgânico, tem. É igual, sabe o gengibre? O gengibre fresco, o gengibrão, que é uma raiz, assim. O açafrão verdadeiro, ele é igual, ele é primo do gengibre. É uma raiz quase igual. Se tu olha por fora, tu diz assim, é um gengibre. Mas é um açafrão porque ele é bem laranja por dentro. Enquanto o gengibre é clarinho, né? Amarelinho. Branquinho. O branquinho. O açafrão é bem laranja. Ele é bem amarelão mesmo. Então, assim... E eu achei lindo. Eu até teimei com a moça. Ela, açafrão. Digo, açafrão, mas eu conheci o pozinho, né? Que a gente botava assim, é verdade. Temperar aquele pozinho, achava bonito e tal. Achava, ele é anti-inflamatório, vou usar, né? Eu sabia sim. Mas daí eu teimei com a guria, isso aqui é um açafrão. Eu, o quê? Não, isso aí é gengibre. Não, é açafrão, é gengibre. Abre que tu vai ver. Aí eu abri laranja, lindo, perfumado. Nossa, Aí eu fui me aproximando dele e fui fazendo receitas e fui aprendendo, estudando sobre ele. Então, o que eu tenho para trazer, bem resumidamente, é que ele é super potente. Ele é um anti-inflamatório muito potente. O que quer dizer um anti-inflamatório? Alguém aí sabe o que é uma celulite? Para nós não falar de doença, não vamos falar de doença muito séria assim. Vamos mexer com essa mulherada, vamos tocar no ponto fraco delas. Não sei dessa coisa horrorosa que é a celulite. Eu não sei, eu pergunto porque eu não sei, sabe o que é celulite. Ah, que ótimo pra ti, Ana, que ótimo. Sim, eu tô comendo quilos e quilos de açafrão para ver se controla isso daí, né? Por isso que eu fui estudar. Então, assim, tá certo. Quando a gente não sabe, a gente vai estudar, né? Anti-inflamatório. Além de tudo, fica gostosíssimo para fazer um arrozinho com açafrão, para fazer uma carne com um molho, uma sopa. Agora, no inverno, faz uma sopinha e coloca uma lasca. Mas uma lasquinha generosa, porque ele traz um sabor, uma cor, além de preservar todas essas propriedades anti-inflamatórias dele. Se você juntar, o açafrão é poderosíssimo sozinho, mas se você juntar com a pimenta negra, que daí fica perfeito, um tempero, né? A gastronomia adora, sempre faz essa conjugação do açafrão com a pimenta negra. Mas eles fazem isso pelo sabor, sem saber que justamente se você juntar os dois, ainda fica mais poderoso o poder do açafrão como anti-inflamatório e também antioxidante.
milhões, milhões, milhões de efeitos protetores do nosso organismo. Exatamente. A Vanessa colocou aqui que ela disse assim, ó, eu coloquei açafrão em raiz no azeite de oliva. Deve ficar maravilhoso, né? Nossa, eu nunca fiz, vou fazer. isso, Eu aprendo com você isso. também aí, ó. Olha só, nossa, ideia maravilhosa. Essa guria, olha. Ela disse que fica delicioso. Sim, tu pode aromatizar. Isso é alto nível, hein? Isso aí é ó, altíssimo nível, essa live. Essa aqui é uma amiga, ela é poderosa na cozinha. Faz muita coisa boa. Percebi. Porque você pode aromatizar o azeite de oliva, é um super alimento. Aí vocês vão dizer, sim, tudo que tu fala é super alimentos. Sim, basicamente. Sim. A ideia é essa. A ideia é que nós, nutricionistas, vamos trazer sempre os melhores alimentos para que a população conheça, desmistifique esses alimentos e aprenda a utilizar da maneira mais deliciosa possível. Aromatizar azeite de oliva é perfeito. Dá para fazer com alfazema também. Já experimentou aromatizar, não, colocar no azeite de oliva, alfazema? Nossa, aqui eles usam muito azeite de oliva aromatizado com alfazema, com açafrão, com alho. Bom, e aí tu tem azeite de oliva de qualidade top, da top, né? 80% da produção mundial, eu não sabia. É verdade. É muito vinhos alto, também, né? Vinhos também aí, não Quando eu vamos for falar aí te visitar, eu vou levar uma mala só pro azeite de oliva. E já vai outra pro separando pra vinho, se mim. tu gosta. Vinho eu amo também. Não, né? Eu adoro vinho. Os hábitos em geral aqui na Espanha, alimentares, são muito bons, porque é a dieta, com exceção do Ramon, o Ramon mesmo, é presunto, né? Mas é um presunto especial que eles fazem aqui. Que eu particularmente não gosto e também não conheço muitas vantagens nutricionais, além do sabor. Não me apetece. Boa parte é dieta mediterrânea. Então, Eu ia te consiste de comentar, provavelmente, né? peixes, Muita azeite de influência da dieta oliva, mediterrânea. frutos vermelhos. Aí o grão de bico tem muito. Eles usam como prato principal, inclusive. Aqui se chama garbanzo, o grão de bico. E eles usam assim diária. E aqui as pessoas vivem em média 80. Tem um percentual enorme de pessoas aqui na Espanha de 100 e poucos anos, acima de 100 anos. Que legal. Longevidade, então, aí é alta, né? E a Então, gente sabe que a assim, alimentação influencia. Claro, vou fazer uma chamada agora para terminar. Nesse momento em que a gente escuta tantos números, né? Números, estatísticas, e se apavora com todos eles, vamos prestar atenção mais nos nossos olhos do que em números. Isso serve para tudo. Então, dizem que a dieta mediterrânea é muito boa para a saúde, mas eu sou de prestar atenção, de olhar com os meus olhos e verificar as coisas. Não só, dizem que é isso, então é isso. Não sei. Mas aí o que se vê? Sim, a galera aqui vive 100 e poucos anos, então tem alguma coisa a ver com o que eles comem, com o estilo de vida que eles têm, sim, tá relacionado. Então, isso me leva a acreditar que sim, que a dieta mediterrânea possa mesmo ser uma das melhores e possa gerar longevidade. Mas prestar atenção nos números e duvidar muitas vezes deles. E eu tô falando assim, justamente nesse período que a gente está vivendo. Prestem atenção nos números e olhem para eles com os próprios olhos. É verdade, é isso aí. A Halina tinha comentado aqui antes que ela faz hambúrguer de grão de bico, olha que legal. Nossa, que ideia show! Fica uma delícia, né? Pra quem é vegetariano, fica uma super dica, né, Ana? Uma quem dica segue só vegetariano. é cuidar para ele não dourar demais, sabe? Não ficar com aquela crostinha muito escurinha. No que ela começa a ficar mais douradinha, já tá pronto, mantém esse ponto. Porque aquela partezinha, se a gente deixa ficar muito escura, produz uma substância que não é muito boa para nossa saúde. Que não vem caso a gente falar agora de coisas que não são boas para a nossa saúde,
Mas para fechar, né, o grão de bico nessa preparação de hambúrguer, só cuidar o ponto ali para não gerar isso que já está pronto. O ovo também eu quero falar porque é uma coisa que me dá agonia. As pessoas agora tá na moda comer muito ovo, né? Tá, eu acho Sim. 10, porque eu adoro também ovo. Eu também amo. Adoro. Me lembra a minha sobrinha que fala ovo. Ela é pequenininha. Aí ela tava aprendendo a falar. Ela falava ovo. Eu adorava. Que amor. Aí, assim, me dá uma agonia, porque sim, você come ovo. Muitos ovos. Quantos você achar né, que é bom. Mas tá. Mas assim, não cozinha demais ele a ponto de ficar com aquela gema preta em volta, sabe? Ah, Já é viram verdade. aquilo? Já viram aquilo? Aquilo é muito prejudicial para a saúde, gente. Daí, assim, você pensa que está comendo um ovo, que é um superalimento, que está te fazendo bem. Mas dependendo da tua técnica de preparo, ele acaba com o teu objetivo. Então, nunca deixar aquele ovo tá cozido demais. Ele passou do ponto, já não vai absorver os nutrientes que o ovo poderia te dar e vai sim estar prejudicando a tua saúde com essa preparação. Então, olho nisso. Essa parte, assim, a gente teria muitas dicas para dar, né, Ana? Nossa, porque a gente tem que entender que o que, de repente, né, de uma coisa super poderosa, da maneira que é feita, ela pode se tornar uma baita de uma vilã. Né? Então, é um mundo amplo, vasto, e a gente poderia ficar milhões de horas falando aqui só sobre isso. Mas aí fica a dica, né, para quem tem mais dúvidas com relação a isso, sempre estar em contato com profissionais, né, que conhecem sobre o assunto, para, como tu disse antes, né, saber o que é a quantidade mais adequada para mim, quais são os alimentos que eu realmente vou obter os benefícios para o meu organismo. E assim a gente vai, né, buscando as melhores alternativas, né, com quem entende do assunto, como a dona Ana Cláudia aí, né? A Vanessa colocou aqui, ó. Obrigada. Grão de bico tostado temperado com açafrão. Meu Deus do céu! Uau! Arrasou! Estou com chave de ouro. As gurias querem uma live agora com a Vanessa para ela ensinar as culinárias aqui. Isso! Nossa, essa aí eu vou ter que assistir, não posso perder. Não quero saber se vai ser às 10 horas, eu vou ficar de pé para ver. A Vanessa é a gestante que estava fazendo a pergunta. Ela está com um baby a bordo, né? Quase vindo ao mundo aí. Mas ela tem uma boa mão mesmo, né? A Kátia comentou aqui live com a Vanessa para nos dar as receitas. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Esse é o momento da gente questionar aqui a Ana Cláudia, aproveitar a disponibilidade dela, que eu sei que está bem tarde para ela lá na Espanha já. E ela conseguiu disponibilizar esse horáriozinho. Já passou do horário de sono, agora já tô pra festa. Já vai pra balada agora, né? Vamos lá, pessoal, mais alguma pergunta? A Ana, então, né, quando vocês conferirem ali, tem o Instagram da Ana, eu chamo Ana, tá? É Ana Cláudia, tá? Só pra botar como Cláudia, né? Vai mudar tudo agora a cabeça das pessoas. É que o meu nome tem 4, né? 4 nomes. Então, para deixar mais simples, tanto o meu Instagram como uma página que eu tenho no Face, essa é aberta, Cláudia Moreira. Cláudia Moreira Cis. C-I-S, maiúsculo. Vai lá, entra na minha página, tem muito conteúdo sobre health coaching, mas muito mesmo. Conteúdo de qualidade, acesso totalmente gratuito a isso. Então, não tem desculpa. Agora, assim, a gente está aqui proporcionando para a galera conteúdo de qualidade, gratuito, bem orientado, inclusive ao vivo. Então, assim, não tem desculpa agora para não aprender e para não ser cada vez melhor. Com certeza. Ô, Ana, teve uma perguntinha aqui que eu não estava vendo, que estava escondidinha, a pergunta da Renata. Ela perguntou como usar o açafrão sem manchar tudo. Tem alguma técnica? Não sei. Desconheço. Ele mancha mesmo. É que é uma das propriedades dele, é como o alho, né? Que às vezes daí questionavam, mas como é que eu faço? Porque eu não quero ficar com tudo cheirando alho. Aí inventaram umas coisinhas que descasca o alho, não precisa tocar. Os aparelhinhos ali, né? Inventaram até o alho sem o cheiro, né? Sem aquela a Vanessa colocou aqui luva cirúrgica. É uma alternativa, né? É uma alternativa, né?
Mas Mas essas coisas, como eu digo antigamente. assim, ó, a gastronomia a gente tá sujeito a isso, né? Como eu digo, né? Eu nunca tive tanto cheiro de alho na mão, mas eu tenho É, certeza que a minha comida é muito saudável e tá tudo certo, né? A gente vai encarando essas coisas aí, depois bota algum alvejante aí nos produtos onde ficou manchado. E o importante é todo o benefício que está nos trazendo, né, Ana? claro. Não, eu trouxe o açafrão para não falar do alho e da cebola, que, nossa, topíssimos também, né? É outro, E, né? sim, sim, é junto com o açafrão assim, como anti-inflamatório, como Uhum. prevenção de inúmeras doenças. Muito, muito, É. muito bom e saboroso. Aí o açafrão, antigamente eu ia dizer, mas isso é conhecimentos gerais, né? Antigamente se usava justamente porque ele tinha a propriedade, né? Botar em cima de ferimentos, porque ele ajuda na Uhum. cicatrização e ajuda a não inflamar corte, mas isso é Uhum. conhecimento popular, muito antigo, né? Sim. Agora a gente já tem mertiolate mesmo. Ah, mas claro que é uma maneira muito mais saudável que poderia ser adotada. A Vanessa É colocou que é aqui, mais esfrega uma os dedos no comprovação. inox depois de trabalhar com alho, reduz o cheiro. Ah, essa eu não sabia, ó. Viu? O que eu uso aqui, quando eu uso o açafrão e o alho, que é praticamente todos os dias, é um sabonetinho líquido à base de limão e sálvia, que Ah, legal. ele é específico para culinária e inclusive dá para fazer também. Tem toda uma linha de receitas de coisas desse tipo. E ele é simples de fazer. Eu compro pronto porque não tenho tempo de fazer, mas dá para fazer. E ele elimina completamente o limão e a sálvia, elimina completamente não É, o só o limão eu alho, sabia que qualquer auxilia bastante, peixe, né? cheiro de peixe nas mãos, qualquer outro cheiro. É isso aí, pessoal. Tem mais alguma pergunta aí para Ana Cláudia? Vamos esperar um Eu tô vendo a pouquinho fotinho aqui. da Vanessa aqui. Aham, é a mamãe do ano. Show, 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 adorei. É isso aí, Ana. Quero te agradecer muito, né? Eu sei que o teu tempo aí é curto, né? Mas nesse horário super tarde, para quem não sabe, agora deve ser o quê? Quase 11 horas aí? É isso? Estou certo? É 22h53. Então aqui é 17h53, né? Nós Uhum. temos essa diferença de horário. Eu sei que, como tu disse, tu já está pronta para balada, mas precisou né, da tua disponibilidade para estar aqui conversando comigo. Eu sou muito grata a ti por isso, porque eu sempre sei que tu vai trazer conhecimentos valiosos, né? Para o pessoal que me segue, espero que eles possam te seguir também para te acompanhar nas tuas redes. Eu que sou Gratidão, minha grata a amiga. ti. Eu que sou grata a Imagina. ti e faço questão de participar porque acredito demais no teu trabalho, acredito demais na tua força e acredito demais também no teu conhecimento. Sei que não poderia estar falando com uma profissional melhor. Ah, aqui para ti, ó. Como faz meu filho. Ah, tem mais uma perguntinha aqui, ó. Sobre a chia, usamos como espessante isso? É isso? Acho que é, né? A pergunta é essa? Dá para É. usar, dá para usar, dá para Uhum. usar, justo porque, que nem ela falou, o pudim, né? Ela Isso. aglutina. Então, ela tem essa propriedade, sim. Ela faz essa propriedade de espessante. E é mais ou menos isso que ela faz quando a gente come chia e toma uma água, hidrata ela. Ela faz Uhum. essa pastinha no nosso intestino e leva junto. Acho que caiu a conexão da Ana. Vamos ver se ela volta. Voltou aí, Ana. Deu uma travada aqui para mim. Ana, tá me Sim, ouvindo? sim, sim. Tá. Deu uma Deu uma travadinha. falhadinha Tô. aqui. Dá uma repetida aí no que tu falou como espessante da chia. Tá. Não sei se está bem. Eu falei que sim, ela Pode faz falar. isso, inclusive, é a comprovação da propriedade da chia como um aglutinante, ela faz isso no nosso intestino. Aí ela gruda junto colesterol, gorduras saturadas e Uhum. leva embora nas fezes. Então é justamente porque ela tem essa propriedade que forma assim um espessante que a gente consegue ver, é o que ela faz no nosso intestino e leva embora nas fezes as toxinas que a gente não quer mais. É isso aí, então.
Aninha, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. A Vanessa colocou que vocês são 10. Vamos partir para o encerramento, Show, que já está acabando o gratidão. nosso tempo. Vocês Só também que dando um estão aí. recadinho. Dando um recadinho aqui pro pessoal que ainda está na live. Lembrando que eu estou lançando meu desafio Butterfly. E ele já foi lançado para quem é da lista VIP. Lista VIP já está sabendo dos detalhes do desafio Butterfly. Algumas pessoas já adquiriram o desafio, já fizeram a sua inscrição. Então as vagas são bem limitadas e a partir de amanhã eu vou postar no Instagram todos os detalhes para vocês que quiserem fazer esse desafio de emagrecimento com ênfase em inteligência emocional. Mais um desafio, sequência do desafio Slim, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Está sendo preparado com todo carinho. Meu segundo filho, como eu digo, né? Ana linda, beijo, minha flor. Muito obrigada Beijo. mais uma vez. E vamos combinar as próximas, né? Essa é só Vamos combinar, sim. as primeiras. Okay, Fica com Deus aí na Espanha. Tu também. Se cuida. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Quem não pôde assistir toda, fica gravado no IGTV, então assistam desde o início lá, curtam, compartilhem, comentem, marquem as amigas que vão gostar de saber sobre os superalimentos. É isso aí. Um beijo grande para todos. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Tchau, Ana. Tchau, pessoal.